O meu primeiro emprego depois de garçonete foi ser bartender. E foi muito engraçado, porque como eu queria muito achar um emprego logo pra não ficar sem trabalho aqui, porque eu precisava pagar as minhas contas, eu comecei a mandar e-mail pra tudo quanto é restaurante. Todos. E pra todas as vagas. Todas. Desde gerente eu mandava até, tipo, faxineira. Eu mandava pra todas. Eu mandei como pra faxineira, eu mandei pra housekeeper, que é camareira, eu mandei pra chefe de cozinha, eu mandei pra bartender, eu mandei pra garçonete, eu mandei tudo. Eu mandei pra todas as vagas que estavam abertas, eu tava mandando. Mandei pra passear com cachorro, mandei pra... Isso não é de restaurante, né? Mas outras coisas que eu também tinha mandado, porque estavam abertas. Mandei pra tudo, gente. Porque eu tava assim... Sabe quando você nem lê a descrição da vaga, mas tá aberto e tá mandando? Eu tava fazendo isso. Tava tão desesperada que eu não tava nem mais lendo. E aí foi quando eu descobri que eu mandei pra, tipo, 3 vagas de gerente. Eu com meu inglês todo básico, como querendo ser gerente de um restaurante. Enfim, né? Coisas que a gente faz, que a gente percebe depois. Mas... foi exatamente isso, porque assim, eu tava focada, eu tava tão determinada em conseguir emprego que eu falei assim, não, o que tiver aberto eu tô mandando. Quem tiver me querendo, eu tô indo. Eu tava exatamente assim, sabe? Apontando minhas armas pra tudo quanto é lado. E aí, um restaurante me ligou, e eu odeio falar no telefone em inglês, eu odeio até hoje, eu não gosto muito não, sabe? Porque as pessoas falam meio fechadas, parece que não quer que o outro entenda, mas enfim. Aí a mulher falou comigo no telefone, blá, 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 blá. Tipo, eu não entendi literalmente nada, eu só entendi assim, entrevista, e eu entendi assim, Toby Carvery, que era o restaurante, e eu entendi o horário. Foi isso que eu entendi. E o dia. Eu entendi entrevista, o nome do restaurante, o dia e o horário, só. A mulher me passou o endereço, tu acha que eu entendi o endereço? Não entendi nada do endereço que a mulher me passou, tive que procurar no Google depois. Ela começou a falar a descrição da vaga, se eu achava que eu era capacitada pra aquela vaga, eu não entendi merda nenhuma do que ela falou. Ih, gente, pode falar palavrão. Não sei se pode falar palavrão. Não entendi nada do que ela falou mas assim, eu falei, não, eu estou indo, eu vou te encontrar lá nesse horário aí que você falou aí, nesse dia aí que você falou também. Desliguei o celular, tremendo que nem uma vara, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou acabar no restaurante errado, porque eu não sei o endereço. Joguei lá o nome do restaurante e eu achei vários restaurantes que tinham esse nome. E eu falei, eu acho que deve ser esse daqui. Aí eu achei o restaurante, porque tinham várias filiais, né? Aí eu achei o nome do restaurante e eu pedi pra Simone ligar pra mim, pra perguntar se a minha entrevista era naquele restaurante. A mulher falou que era, eu falei, não, tá beleza. Aí eu cheguei no dia da entrevista, tremendo que nem uma vara, gente. Eu cheguei toda arrumada, toda social, como se fosse fazer uma entrevista pra ser gerente do restaurante, que eu cheguei tão arrumada, mas tão arrumada. E aí eu comi a pastinha, aí a moça falou assim, Mariana? Eu falei, não, sou eu. Aí ela, senta aqui, a gente sentou num hall. Eu super achei que a gente fosse sentar numa mesa, né, pra fazer aquela entrevista e tal. Sentamos ali no hall mesmo, nos sofazinhos, e tinha um chefe de cozinha do lado da gerente que tava fazendo a entrevista. Um chefe de cozinha. Eu falei, gente, eu tava achando que era pra uma vaga e eu vou ser chefe de cozinha, eu não sabia. Eu nunca tinha cozinhado, eu odeio cozinhar, não sei cozinhar nada, não sei cozinhar nem um miojo, que fica todo cagado o miojo. Mas enfim, aí eu tava lá, fingindo que sabia pra vaga que eu queria. Eu tava fingindo que eu sabia por que eu tava lá. E a mulher começou a falar sobre a vaga. Sabe quando a pessoa tá falando, achando que você sabe do que ela tá falando, e você tá falando fingindo que você sabe? Foi isso que aconteceu na entrevista. A mulher começou a falar e eu só falava assim, yes, oh, yes. Eu só falava yes. Tudo que a mulher perguntava, eu falava yes. E eu tava, E eu olhando pra aquele cara, assim, eu falei, gente, se ele me perguntar qualquer coisa de cozinha, eu não sei nem como é que fala, sei lá, facão. Big knife. Não sei nem como é que fala alguma coisa específica da cozinha, sabe? Não sei como é que falava frigideira, eu não sabia falar frigideira, mas enfim. Aí, a moça começou a falar, não, e aí, então, você pode começar quando? Aí eu, amanhã. Aí ela, amanhã? Então amanhã você vai fazer mais uma entrevista, que vai ser uma entrevista prática, que a gente chama aqui de trial shift, e pra gente ver como é que você vai lidar com o ambiente, ver se as pessoas vão gostar de você, se você vai gostar das pessoas e tal. São 3 horinhas. Eu falei, não, tudo bem.
eu preciso vestir alguma coisa especial. Aí a mulher, não, vem com camisa preta. Aí eu falei, não, camisa preta na cozinha, achei que tivesse que ser branca. Aí eu falei, ah, não, só pra saber. Aí eu falei, não, só pra deixar claro que eu não tenho experiência na cozinha, tá? E eu falei isso, tipo, meio que em palavras, eu não falei numa frase. Eu falei assim, sabe, tipo, índio? Mim, cozinha, não. Eu falei meio que isso. Aí a mulher falou assim... Aí a mulher, não é pra cozinha. Menina, você tá achando que é pra cozinha? E isso, a gente tava fazendo uma entrevista de 20 minutos. Aí ela, você tava achando que era pra cozinha? Aí eu, não sei. Aí ela, não, é pra ser bartender. Aí eu falei, então tá. Então, não tem problema não. Eu venho amanhã e tal, a gente faz a entrevista prática. Cheguei na entrevista prática e tal, não entendi muita coisa que a menina me explicou, mas tava lá. Mas a diferença entre... Porque assim, fui eu e mais algumas outras pessoas fazer a entrevista prática. A diferença de eu ter passado para as outras pessoas foi que, mesmo eu não falando inglês, eu estava determinada a conseguir aquele emprego. Então eu acho que assim, primeira coisa... pra você vir pro exterior ou pra você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que ter determinação e foco. Se você tem determinação e foco, não importa se você é fluente ou não na língua, se você tem lá o diploma ou não, se você é determinado pra conseguir aquela coisa, você vai conseguir. Então quando eu cheguei, e eu não tava entendendo muita coisa do que a menina tá falando, eu nunca tinha trabalhado como bartender na vida, não sabia fazer um café lá naquela maquininha, fazer nada, não sabia nem como é que era o nome das cervejas em inglês, que cada cerveja tinha um nome, não sabia nada. E só que eu tava lá e eu queria aprender. E eu me mostrei tão determinada a aprender coisas novas, que a gerente falou assim, nossa, você tá bem motivada, né? Eu falei, não, porque eu quero aprender, eu quero muito aprender. Diferente das outras pessoas que estavam comigo. As outras pessoas que estavam fazendo a entrevista também, a entrevista prática, todas eram inglesas. Todas falavam inglês fluentemente, obviamente, e só que elas não estavam ligando, elas estavam um pouco se interessando no trabalho, era tipo meio que, eu já sei isso, não, tudo bem. E eu não, tava assim, não, me explica melhor, como é que o gelo cai dessa máquina? Gente, mas tem que apertar alguma coisa? Mas isso aqui cai sozinho? E eu tava assim, alucinada, e eu perguntava sabe cada coisa mongol que você acha que é, tipo, boba de perguntar? Eu tava perguntando. Mas aí, como é que eu abro esse negócio? Tem chave pra abrir isso? Era só puxar. Não, mas aí, como é que eu faço isso? Não, se a pessoa perguntar isso, então o que eu falo? E eu comecei a fazer perguntas, comecei a me mostrar interessada, porque eu tava determinada a conseguir aquele emprego. Passei, trabalhei como bartender por 4 meses, até que o restaurante entrou numa reforma e me chamaram pra ser garçonete. Quando a reforma quando acabaram a reforma, me chamaram pra ser garçonete, pra sair do bar. E aí que eu senti de novo aquela sensação de desafio, aquela sensação de tipo, eu preciso me empoderar de novo da força que tem dentro de mim. Por quê? Ser garçonete era um outro nível, porque eu precisava lidar diretamente com o público, eu precisava tirar dúvida das pessoas, eu precisava perguntar para as pessoas o que elas queriam, eu precisava entregar o melhor serviço que eu podia entregar como garçonete. E ser bartender, as pessoas vêm até você, pedem e você dá o que elas estão pedindo lá. Mas como garçonete eu tinha que entreter as pessoas, eu tinha que fazer aquele momento no restaurante ser o melhor momento da vida das pessoas. Eu tinha que fazer elas saírem daquele restaurante muito feliz pra quererem voltar depois. Essa era a minha missão como garçonete, ou pelo menos como eu atribuí a minha missão como garçonete. Porque não me importa se eu sou publicitária, bartender, babá, garçonete, eu sempre dou o meu melhor. E eu sempre dou 100% de mim e sempre faço tudo com muita excelência. Então, quando eu sou garçonete, eu sou a garçonete. Não tem ninguém melhor do que eu no restaurante. Eu sou a melhor. Porque eu coloco esse desafio pra mim mesma. E isso em tudo na minha vida. Mas... Quando eu comecei como garçonete, eu tremia que nem uma vara de novo. Aquela sensação de tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser tão boa quanto eu era como bartender? Mas quando eu comecei, eu era uma merda como bartender. Ih, gente, falando de novo palavrão. Eu era uma droga como garçonete, como bartender. Eu não era boa, eu fui ficando boa, porque eu fui aprendendo. Então eu comecei a olhar pra aquela situação de ser garçonete, tentando olhar da mesma forma. Então eu olhava e falava assim, não, eu não sou boa agora, mas eu vou ser muito boa assim que eu começar a pegar confiança. Então, como garçonete,
eu tive que começar a aprender certas coisas do restaurante, tive que começar a aprender o cardápio, tive que começar a aprender os molhos, tive que começar a aprender as bebidas, né? Como é que faziam as bebidas e tal. E pra começar a entregar o melhor serviço que eu podia. E aí, que tá o pulo do gato? Porque eu comecei com muito medo de não ser boa o suficiente. Só que esse medo, ele vem completamente da sua cabeça, porque quando você acredita em você, que você pode ser boa naquilo, mesmo aquilo que você nunca fez antes, mesmo aquilo que você tá aprendendo, quando você acredita que você pode ser boa, tudo muda. Porque eu tava aprendendo tudo como garçonete ainda, só que, de novo, eu me desfiz das minhas crenças, eu me desfiz dos meus conceitos, eu me desfiz dos meus julgamentos. E eu tentei aplicar tudo que eu tinha aprendido na minha vida naquele momento como garçonete. Então, a minha facilidade de falar, porque eu amo falar, mas dois, porque eu fiz muitos cursos no Brasil sobre apresentação, o fato de eu ter sido publicitária, de ter que apresentar campanhas, o fato de eu ter trabalhado com eventos, então, de trabalhar com o público. Então, tudo isso agregou na minha vida pra eu chegar e dar o melhor serviço de garçonete que eu podia. E obviamente, né, a minha experiência de vida, a minha vivência mesmo, eu como Mariana, né, o que eu já fiz na minha vida. Então as pessoas me olhavam lá tentando, né, tipo, falar inglês, dar o melhor serviço e tal, e elas me perguntavam, de onde que você é? Eu, do Brasil. As pessoas, é mesmo do Brasil? Quando as pessoas davam essa folguinha de é mesmo do Brasil, eu pegava e já metia bala em toda uma conversação sobre o Brasil, sobre como é lindo o Rio de Janeiro, o que eu já fiz no Brasil, por que eu tô na Inglaterra, o que eu quero fazer na Inglaterra, quais são os meus objetivos depois. E eu começava a falar e a pessoa, nossa, aí a pessoa começava a entrar e aí ela vivia toda aquela experiência de tipo, pô, a garçonete não tá aqui só pra pegar o pedido, ela tá aqui também pra entregar uma experiência positiva pra mim. E aí, quando eu comecei a entender que ser garçonete é mais do que só servir, é mais do que só limpar a mesa, é mais do que só limpar vômito, é mais do que só limpar a privada. Quando eu comecei a entender que ser garçonete é também entregar um sorriso, é entregar uma palavra de conforto numa situação que às vezes a pessoa tá ali chateada, não sabe o que fazer, e você tá ali, você faz ela sorrir, você faz ela tipo, ai, muito obrigada, você mostra pra pessoa que você tá ali vendo ela também, não só como tipo, ai, tá, o que você quer pedir? Então tá bom, tá. Não, você tá ali, mas e aí, como é que foi o seu dia hoje? Fez compras hoje? Nossa, vai fazer o que no Natal? E aí que você começa a entender que não existe o que muita gente no Brasil chama de subemprego. Qualquer emprego é um emprego. O meu emprego de garçonete, ele não é menos do que o emprego da gerente. O meu emprego de garçonete não é menos do que o meu emprego de publicitária. O meu emprego de garçonete não é menos do que o emprego de babá. Todo emprego é um emprego. Todo emprego, ele contribui de alguma forma para nossa sociedade. Então, imagina se você fosse num restaurante e você não tivesse nunca um bartender, nunca uma garçonete, nunca nada, você tivesse sempre que se servir. Tudo bem, é aquela questão do self-service, mas não é a mesma coisa. Então, assim, eu acredito que cada emprego que existe no mundo, ele é um emprego que acrescenta na nossa vida. E até mesmo pelo fato de eu ter sido babá, bartender e garçonete, que eu olho para as profissões de uma forma completamente diferente e completamente humilde. Eu olho para aquilo, eu não olho pro gerente diferente do que eu olho para um garçom. Hoje em dia. Eu olhava antigamente, eu não vou mentir que antigamente eu não tinha esse conceito de tipo, ah não, quem é CEO de uma empresa é muito melhor do que o faxineiro. Porque aquele cara ali tá no topo da hierarquia, o faxineiro. Não, hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu sou muito grata por todas as experiências que eu tive, por me proporcionar essa visão que eu tenho hoje. Hoje eu olho para as profissões do mundo exatamente da mesma forma, porque aquela pessoa ali, por mais que ela esteja no topo da hierarquia, ela precisa da pessoa que está ali embaixo, assim como uma pessoa que está embaixo precisa da pessoa que está no topo da hierarquia. E todas as profissões, elas se ajudam de alguma forma, e todos os empregos são muito importantes. Então, eu como garçonete, comecei a entender e ver o mundo de uma forma diferente.